igreja, ela atrai a Cristo. Ela mente. Ela fala de um Cristo que não existe, não faz sentido. Onde já se viu um Cristo branco, de olhos azuis, açucarado, para aquelas raízes, para aquele tempo? As autoridades da igreja, eles mentem, se dizem santos. Eles sim são pecadores, incompetentes. Se pelo menos eles assumissem os erros, eu poderia perdoá-los. Hegel, com suas profetizações, com a sua filosofia, não é diferente não. Fazia o mesmo. Pensam que eu queria ser profeta. Me colocam como uma pessoa frustrada. Mas eu fui honesto. Eu fui honesto comigo mesmo. Eu reconheci os meus tropeços, os meus erros. Eu vivi a minha verdade. Eu vivi o que eu acreditava. Então, sim, eu tive êxito. Que eu fui fiel a mim mesmo. Eu acredito que isso tenha mais valor a profetizar, a filosofar, para que o mundo se incline diante de mim. Eu sou Kierkegaard. Eu sou John Kelman, dito filósofo, escritor, mas quero levar a vida de uma outra forma. Essa vida não me cabe mais. Está tudo muito pequeno. Eu vou pro campo, viver momento a momento da minha vida. Eu vou ser o que eu sou. Já chega de buscar saber. Não faz mais sentido. Só é preciso ser. E a partir do ser, eu conheço, eu aprendo. Bem, fui e volto para dizer que o importante de ser vivido é aqui e agora, momento a momento, uma vida fluida e espontânea. Penso, logo existo. Quando questionei com base em qual tipo de existência deve-se ler o significado da existência e com que base, em que tipo de existência deve-se começar a exposição da existência, Kierkegaard respondeu: com base na sua Heidegger, com base na sua existência é que você deveria ler o significado da existência. Mas eu fiquei pensando, em que parte da minha existência é que eu deveria começar a existir? Me responda.
Olá, meu nome é Erika Mundim e eu estou aqui agora para compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento. Existencialismo, da Sensanálise, análise existencial e psicodrama com ênfase especial sobre a validação existencial. Sexta palestra, capítulo 6 do livro Fundamentos do Psicodrama, de Moreno. A história do existencialismo moderno e da sensanálise pode ser dividida em 3 períodos. Um deles é o protesto de Kierkegaard contra a religião açucarada em meio ao século XIX. Outro é o existencialismo heróico do início do século XX, de 1900 a 1920 aproximadamente. E o terceiro, o existencialismo intelectual, de nossa época, entre as 2 guerras mundiais e após as mesmas. Vocês puderam conhecer há pouco algumas das personalidades desses períodos e seus comportamentos, suas crenças. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa análise. Vocês puderam ver que Kierkegaard, em seu protesto, questiona o comportamento dos sacerdotes. Enquanto que eles pregam uma doutrina, será que eles vivenciam essa mesma doutrina? Ele diz que não. Ele traz o comportamento religioso enquanto algo que deve envolver a subjetividade a fim de gerar conexão. Se o ato ele é executado sem sentir, é ineficaz. E nesse sentido, isso se associa ao aquecimento dentro do psicodrama. Como pode alguém dizer algo do qual não acredita, algo do qual não vivencia? Por isso ele valoriza tanto esse lugar de que eu pude ser eu. E que a eficácia de toda a sua vida está em ter sido aquilo que ele acreditava. Eu trago aqui agora a leitura de um trecho do seu diário. Nos escritos de Kierkegaard não existe passagem tão característica quanto uma fantasia por ele registrada em seu diário poucos meses antes da sua morte. Nessa fantasia é descrito o Kierkegaard que teria gostado de ser e como teria gostado que Kierkegaard atuasse. Ele se visualiza pregando um sermão dominical numa grande igreja de Copenhague. Vê-se no púlpito. A igreja está repleta de fiéis. Todos estão trajando suas melhores roupas, limpas e decentes. De boa aparência, pessoas normais sorrindo benevolentemente e esperando de seu pastor tapinhas amistosos nas costas e uma oratória doce e agradável. Mas e aí que este explode de raiva e diz: ao olhar dentro dos vossos olhos, um por um, não vejo nada além de morte e de logros. Ouço todas as mentiras que vocês dizem. Este não é lugar para mentirosos, ladrões, assassinos. Embora estes talvez consigam levar adiante esta vida, vocês não fazem parte deste lugar. Saiam da igreja. Vocês não são cristãos. Esta é a casa de Cristo, não um banco, nem um mercado. E à medida em que ele fala, as pessoas se erguem e protestam furiosas. A igreja pupula de revoltados e é neste momento que o pastor para e fala delicadamente com o público. É exatamente assim que eu queria vê-los. Tornando-se reais, enfurecidos contra mim com todo o calor de sua raiva e de seu ódio, pois o Senhor, quando ele esteve na terra,
não foi recebido com palavras doces nem com sermões agradáveis. Havia raiva e hostilidade evidentes nos sacerdotes daqueles dias e nas pessoas das aldeias. Eles batiam no Senhor, ameaçaram-no de prisão e finalmente o crucificaram. Agora que vocês estão devidamente estimulados, posso iniciar o meu sermão. Em essência, Kierkegaard foi aquilo que hoje podemos chamar de psicodramatista frustrado, incapaz de levar a um fim vitorioso situações cruciais de sua vida. Kierkegaard jamais foi em vida mesmo o profeta dinâmico e ativo de suas fantasias. Porém, para as gerações seguintes, deixou um testemunho a ser seguido. A grande luta de Kierkegaard foi consolidar a validação existencial contra a estética. Ele validava o existir, independente de sua forma, de uma forma verdadeira e honesta. Está tudo bem errar, nós somos humanos. Eu fico ressentido da distorção da vida heróica de Cristo, como se fosse um conto de fadas. Essa era o grande ressentimento de Kierkegaard. Ele acreditava que o importante era viver esse momento. Por que deixar de viver o momento para escrever um livro? Isso é abandonar a vida, é abandonar a maravilha do encontro, desse encontro. No segundo momento, temos o existencialismo heróico, que é uma existência verdadeira, também genuinamente vivida. É como se eu deixasse tudo dessas formas e eu fosse simplesmente viver o momento, viver o aqui e o agora. Nada mais importa. Num ato heróico, existencialista, tudo que é importante é esse instante. Aqui é o berço do seinismo, a ciência do ser, que ultrapassa a simples filosofia e a mera fenomenologia do ser. Ser não tem fronteiras, não há limites de nascimento e de morte, estes são incluídos, estende-se pelo espaço, pelo tempo, porém centraliza-se nesta pessoa, neste momento e neste lugar. São inseparáveis ser e conhecer. Ser é autossuficiente, não exige conhecimentos, mas o inverso é um absurdo. Ser é uma premissa para conhecer. Partindo do saber, jamais atingiremos o ser. Ele traz o princípio da inclusão total do ser e o esforço para manter o momento a momento num fluxo natural e espontâneo da existência. Bem como deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Segundo princípio que se traz nesse existencialismo heróico é a bondade, que é o aspecto abençoado por todas as coisas existentes. E daí nasce-se essa espontaneidade e criatividade como um processo de conduta. Existe nesse lugar uma urgência de experiência imediata, do viver esse instante. Terceiro momento, existencialismo intelectual. Deixa eu pensar por onde começar.
O existencialismo intelectual, ele se preocupa com os problemas filosóficos da existência, nem com existir, nem com a existência. Heidegger traz uma série de questionamentos, no que ele pergunta, mas com que parte de minha existência é que eu deveria começar a existir? Kierkegaard talvez lhe tivesse dito: bom, comece com aquela parte de sua existência que colocou você concretamente em contato comigo neste momento. Devido ao fato de você haver escrito aquele livro e de eu tê-lo lido, tornei-me parte de sua existência. Você é o autor, eu sou o leitor. No momento em que você se tornou autor e é defrontado por alguns de seus leitores, esta situação existencial se torna seu problema imediato, concreto. É o significado da situação, the Sinderlage, que você não pode evitar. Você tem que responder a pergunta: por que você deixou de lado o Begegnung, encontro, e escreveu um livro? Eis aqui a sua singularidade no espaço. Você, enigma que está vinculado a nós no infinito, você abandona essa coisa maravilhosa. Por quê? Tivesse apenas seu espírito permanecido, palavras vivas ao invés de impressas, palavras que se erguessem de seu berço original e de sua boca, de modo que você fosse aquele que não vende por causa de uma sombra bonita, sua unicidade, mas também o espaço que aguarda entre você mesmo e seus irmãos, que para você tornaram-se apenas leitores. Você carrega na consciência também as grandes rodovias, cortando a terra, as árvores, as crianças que você poderia ter encontrado, os campos plantados, que quando você os cruzou, talvez estivessem se preparando para a primavera. E o próprio Deus, que na qualidade de o menos valioso de seus leitores, ajoelhados num canto, aguarda em estática expectativa, cheios de fé que você venha cruzar seu caminho. Todos estes serão responsáveis também pelo seu pecado, todos os que pedem seu sopro de vida em apenas alguns golpes de sua caneta. E de todo o universo, isso é tudo o que resta, um desconhecido debruçado sobre os seus hieroglifos. Contudo, a necessidade de estabelecer um melhor entendimento entre fenomenológicos existenciais e cientistas empíricos foi, creio, concretizada com sucesso pela teoria sociométrica. Os psicodramatistas atingiram seus novos insights graças à sua preocupação com problemas terapêuticos, levando ao máximo a autonomia do paciente no processo de tratamento. O paciente se torna o guia principal da pesquisa a seu próprio respeito, tanto quanto em termos de sua cura. Ele é protagonista. A validação existencial presta uma homenagem ao fato de qualquer experiência poder ser reciprocamente satisfatória no momento de sua consumação, aqui e agora. O que importa é que as experiências terapêuticas sejam válidas para os próprios participantes no momento em que estiverem acontecendo. Na realidade, a validação científica não teria sentido para seus participantes, pois o valor de suas experiências é auto-evidente. Porém, as validações científicas e existencial não se excluem uma da outra, podendo ser construídas num contínuo. Para o paciente psicótico, sua psicose é existencialmente válida. Cada sessão psicodramática é uma experiência existencial, pode fornecer informações fundamentais para a sólida teoria da existência. Contudo,
a necessidade de estabelecer um melhor entendimento entre fenomenológicos, existenciais e cientistas empíricos foi, creio, concretizada com sucesso pela teoria sociométrica. Os psicodramatistas atingiram seus novos insights graças à sua preocupação com problemas terapêuticos, levando ao máximo a autonomia do paciente no processo de tratamento. O paciente se torna o guia principal da pesquisa a seu próprio respeito, tanto quanto em termos de sua cura. Ele é protagonista. A validação existencial presta uma homenagem ao fato de qualquer experiência poder ser reciprocamente satisfatória no momento de sua consumação, aqui e agora. O que importa é que as experiências terapêuticas sejam válidas para os próprios participantes no momento em que estiverem acontecendo. Na realidade, a validação científica não teria sentido para seus participantes, pois o valor de suas experiências é auto-evidente. Porém, as validações científicas e existencial não se excluem uma da outra, podendo ser construídas num contínuo. Para o paciente psicótico, sua psicose é existencialmente válida. Cada sessão psicodramática é uma experiência existencial, pode fornecer informações fundamentais para a sólida teoria da existência. Uma resposta apropriada hoje poderá ser uma resposta inapropriada 25 anos mais tarde. O frustrado, o heróico, o existencialista estavam todos certos. Todos certos. Tendo sido apenas reações condicionadas dentro de um determinado contexto histórico, cultural. O aqui e o agora são reais existenciais apenas para o herói, por exemplo, o santo heróico, que ininterruptamente se coloca no fluxo criativo do viver. Para ele, o aqui e agora não é um construto, e sim a vida. Ele é o in acto e in situ. Porém, é um construto que não está na coisa que deseja ser, e sim fora dela. Eu não desejo ser, eu sou. Da Zinga ao Cersei. Este precisa de validação científica de sua esperada experiência e de seus sonhos projetados. Mas até mesmo o santo pode aprender a se observar como uma parte de seu ego quando envolvido na ação e estender a validação existencial até o domínio do cientificamente válido. Portanto, o aqui e agora é um construto para o sonhador ético e para o pecador. Mas, para o santo absoluto, aqui e agora não contém significado psicológico. Já foi resolvido e tornou-se parte de sua vida cósmica. Ele já se elevou acima do sonho e da realidade, do inconsciente e do consciente. Seu aqui e agora tornou-se o cosmos todo. Só Adão, após ter sido expulso, é que se inteira do aqui e agora. O aqui e agora é o conceito do homem e da geração, que não existe. Depois de sua expulsão, Adão cessou de existir, ficou apenas marcando o tempo. Ilustração disto é o homem que deseja de todo o coração tornar-se Cristo e que jamais consegue sê-lo, e cujas fantasias estão repletas de esquemas, de reflexões, de autoacusações e de culpa. Mas todos os seus investimentos em reflexões não ajudam nem um pouco na direção de seu objetivo. Na realidade, até poderão afastá-lo mais ainda. Para ele, a percepção de um aqui e agora no qual veja a si próprio como grande ator religioso é uma construção indispensável.
um imperativo, um categórico em seu sistema filosófico particular. Lá, em um ponto distante do tempo, está seu esquema referencial e aqui. Em si e no meio ambiente imediato, ele é aquele incapaz de concretizar seus feitos. Aqui e agora, no fluxo da vida estamos. Lá, o inatingível seria o presente real. Aqui é o sombrio e real esvanecer-se da vida. Este foi o caso de Kierkegaard, Cristo e psicodramatista frustrado, o credo do crente irrealizado. Outra ilustração é aquele que se masturba. Também para este, o aqui e o agora é um construto indispensável. Ele necessita de um construto afim, assim a fim de que possa conferir às suas fantasias um ancoradouro na realidade. Ele realmente gostaria de possuir os objetos sexuais de suas fantasias, gostaria de tê-los corporalmente em seus braços. E ao invés da imagem fantasmagórica, seu aqui, agora, não é nem aqui e nem agora. Para o criador existencial e para o próprio realista exagerado, para o Cristo ou para o Dom Juan, existentes nas pessoas, o aqui e agora tem um significado diferente. Sua criatividade contínua livra de distanciar um aqui e agora de outro aqui e agora, de separar um momento do outro, os quais são verdadeiramente inseparáveis. Não é a realidade dos objetos nem dos alvos, bombas e abrigos antiaéreos de verdade, e nem a realidade do ator individual que importam, e sim a realidade do cosmos. E nem apenas ele e mais ninguém, mas sim a realidade de todos os demais atores, seu completo envolvimento uns com os outros, no ato de, em conjunto, criarem um cosmos. Para o psicodramatista frustrado Kierkegaard, a direção concreta do envolvimento foi tornar-se Cristo. Conforme ele refletia autoexistencialmente, vivia no futuro, conquanto fosse uma realização futura que ele jamais esperava obter. A direção concreta do envolvimento de um masturbador crônico é estar no ato sexual com o ser amado. A técnica psicodramática de projetar futuros é o método ideal para a exploração da frustração futura. O aqui e agora existe mais intensamente para aquele que não existe. Cessa de existir quanto mais o ser estiver envolvido no fluxo da criatividade. Portanto, a validação existencial e a científica complementam-se uma à outra no Cristo existencial científico. Em última instância, só existe uma criatividade coletiva, em cujo seio vão descansar inúmeros arroios, seus próprios e de outros, na qual chegam a seu ponto culminante todas as distorções e especializações individuais. Seu envolvimento coletivo não é destruído de objetos, mas sim direcionado a uma ordem terapêutica mundial. Vide Moreno em Progress in Psychotherapy. O verso de T.S. Eliot é adequado quando o mundo vai dormir, mas é o oposto quando ele acorda. Este é o modo como o mundo começa. Este é o modo como o mundo começa. Este é o modo como o mundo começa. Não com lamentos,
mas com estrondo. Nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido. Nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos. Cheirei, toquei, provei. Eu usei todos os sentidos. Eu só não lavei as mãos. E é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. Cada vez mais limpo. Cada vez mais limpo. Daquilo que eu sei, Ivan Lins. Mais uma coisinha. Moreno diz algo que me faz refletir muito. E eu gostaria de convidar vocês a observarem, sobre isso comigo. Ele diz: para o paciente psicótico, sua psicose é existencialmente válida. Dentro desse contexto de Moreno, curar a psicose, eu fico pensando se não seria recriar a sua existência da minha percepção de mundo. E se nesse caso eu não estaria oprimindo, reprimindo, roubando sua espontaneidade e o privando de ser quem ele de fato é. E bem, qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Com tudo que foi colocado, com tudo que foi trazido e de alguma forma sentido a partir de tudo isso que foi exposto sobre existir, sobre ser, sobre essa validação existencial, como olhando para você, você se percebe nesse aqui e agora? Faz sentido para você essa colocação de que para viver aqui e agora é mais fácil para aquele que não existe? Como você entende essa colocação? Como você se percebe? Onde está você agora?